Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder retornar à Igreja Batista da Graça, rever o pastor Ricardo, se bem que eu tive com ele na penúltima, 2 semanas basicamente, revi a Tati, seus filhos, ontem foi aniversário do Arthur, correto? E é um prazer poder estar aqui. Na nossa igreja nós temos 2 cultos, na Igreja Metodista Wesleyana e Ricardo de Albuquerque. Eu fui para o culto da manhã, das 8 horas. Eu sou muito apegado à igreja, eu não gosto de faltar culto. Eu estou aqui num culto maravilhoso, mas eu estou pensando como é que está lá. Eu sou muito apegado à igreja. E exatamente eu fui do culto de 8 às 9, depois nós temos a EBD. À noite nós temos ceia. Mas tinha tempo que eu não participava de um culto tão alegre, festivo. A música acaba e o pessoal continua cantando. O Senhor Deus continue abençoando vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo. No Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Muito obrigado. Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo de número 4. Eu trabalho com aconselhamento bíblico redentivo, exatamente confiando apenas na suficiência das Escrituras. E há 2 meses, um amigo que conhece assuntos do meu coração me indicou um livro do Dr. Scott, de aconselhamento bíblico, chamado Do Orgulho à Humildade. Esse livro fez uma grande diferença na minha vida. Há alunos de seminário que, ao lerem esse livro, que tem bem poucas páginas, é um livreto, choram a cada página, e ele deu origem ao título desse sermão. Eu não estou copiando o livro só cita Nabucodonosor em um único parágrafo, mas nós vamos tratar desse tema do orgulho, exatamente com esse tema, do orgulho à humildade. Daniel capítulo 4, a partir do verso 4, assim diz a palavra que o próprio Deus inspirou. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não lhe puderam me revelar sua interpretação. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. Eu lhe contei o sonho dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério em que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. Uma pausa aqui. Você lembra de Gênesis 11, a Torre de Babel? Os homens constroem com a tentativa de chegar aos céus. Nabucodonosor, um rei da Babilônia. A árvore pode ser vista de longe, chegando até onde? Aos céus. Verso 12. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. Todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz, derrubem a árvore, cortem seus ramos e arranquem as folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meia erva do campo. Que esse toco lhe seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal. Que passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Ele dá o seu reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive.
você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Que o Senhor nos abençoe. Em 1837, um conto dinamarquês deu a nós um dos contos de fadas mais famosos da história da humanidade, A Roupa Nova do Rei. Se você nunca leu esse livro, um conto de fadas para juventude, para crianças, você já deve ter visto Chapolin Colorado, onde num reino há um rei muito poderoso e dois alfaiates picaretas aparecem dizendo que podem costurar as roupas mais belas e só homens poderosos podem pagar. Mas tem um problema. Só as pessoas mais inteligentes do mundo podem enxergar aquele tecido. Quem está familiarizado com essa história? Se você nunca leu o conto, você viu o Chapolin. Exatamente esses dois alfaiates, eles espalham uma notícia, como picaretas, que eles podem costurar exatamente um tecido que só as pessoas mais sábias, mais inteligentes, podem enxergar. Essa notícia chega ao ouvido do rei, que é o homem mais poderoso daquele reino. Ele manda chamar aqueles homens, durante algumas semanas eles trabalham, mas algo incomoda o rei. Eles fingem cortar coisas, passar um certo tecido que ninguém enxerga numa máquina de tecelagem, até que o rei começa a mandar seus ministros a inquiri-los. Olha, nós estamos vendo vocês trabalhando meio que no ar, mas o tecido não fica pronto. E aqueles dois picaretas alfaiates dizem, ministro, esse tecido só as pessoas mais inteligentes do mundo podem ver. O senhor não está enxergando? O conto de fada nos diz lá que os homens abrem os olhos e dizem, não, eu estou enxergando. E eles voltam e dizem ao rei uma mentira, que o rei terá as roupas mais belas que nenhuma pessoa no reino tem. Semana após semana, o rei manda gente ao seu encontro, ao encontro daqueles alfaiates, e eles estão sempre sendo ludibriados por eles. Até que chega o dia de provar a roupa. E é um dia em que o rei tem um grande cortejo em seu reino. A última peça a se colocar era exatamente a capa. Mas o rei estava nu diante dos seus súditos. E agora ele não estaria mais nu apenas no palácio, mas diante da multidão. E quando o rei sai em procissão, as pessoas começam a comentar de canto. O rei está nu e passam a rir. Aquele rei arrogante diz, só as pessoas mais inteligentes do mundo podem enxergar esse tecido. Como vocês não são sábios, vocês são tolos, vocês não podem ver. Mas no meio daquela procissão, uma criança ousadamente fala alto, o rei está nu! E todo aquele povo passa a rir dele. Como é que o conto do Anderson termina? Em 1837, século XIX. Quando o rei volta para o palácio, ali estão as lições do conto de fadas. Quando você se acha muito inteligente, sempre tem alguém mais inteligente que você. Os dois alfaiates picaretas fugiram com todo o tesouro daquele reino. Segundo, esse rei é uma pessoa arrogante, que finge enxergar coisas que ele não está enxergando. Bom, nós temos um rei arrogante na história do Anderson, mas também nós temos um rei arrogante aqui em Daniel capítulo 4. Esse rei chamado Nabucodonosor é um homem extremamente arrogante, que finge estar enxergando coisas que de fato não enxergam. Quando ele é mencionado pela primeira vez, vá a Daniel capítulo 4 comigo, no mesmo livro, e você vai perceber que no verso 1 de Daniel, Nabucodonosor, rei da Babilônia, é mencionado como alguém que é instrumento de Deus para sitiar o reino do sul. Ele é instrumento de Deus para cumprir-se a profecia de Jeremias e Isaías. Deus os feriria pela idolatria e Nabucodonosor seria esse instrumento vindo do norte. No verso 2, a palavra Deus aparece 3 vezes. Note comigo aí, ó. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus. Segunda vez que a palavra Deus aparece, mas agora com D minúsculo. E pôs na casa do tesouro do seu Deus. Durante 3 vezes a palavra Deus aparece, mas apenas a primeira vez faz menção do O Deus verdadeiro, que é o Senhor que criou céus e terras. As outras 2 vezes têm a ver com uma ideia politeísta, de idolatria. Nabucodonosor é um instrumento de Deus
para poder exatamente invadir o Reino do Sul e levar esse povo cativo. Dentre os cativos estão Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E note que eu não os chamei pelo nome fora da aliança. Eu não os chamei de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Salmo 16 diz que no altar de Deus não se pronuncia nome de demônios. Então, Daniel, todas as vezes que ele se chama no livro, ele se chama de Daniel. Seus amigos ele chama pelos nomes da aliança. Somente Daniel é chamado pelo nome de deuses pagãos pelos próprios babilônicos. E exatamente aqui no capítulo 1 a gente já tem uma bela história. Daniel decide não se contaminar com os manjares do rei. Na cultura babilônica, enquanto você prepara a comida, há adoração a ídolos. O Senhor preserva Daniel e seus amigos. Fica uma boa dica aqui, ó. Como nós, cristãos, temos um evangelho que é supracultural, ele está acima da cultura. Nós estamos entrando hoje no mês de junho e começa a se rolar os arraiais, que ganham o nome de gospel, ok? E a gente deve lembrar que Paulo escreveu uma carta no Novo Testamento, primeiro aos Coríntios, para falar que a gente é isento dessas coisas. Exatamente o livro de Daniel está nos demonstrando um homem resoluto em não se contaminar com a cultura desse mundo. Ele é bem sucedido? É. No capítulo 2, você tem o Nabucodonosor tendo um sonho. E olha como é que esse homem é arrogante. Ele tem um sonho, e a partir do versículo 4 do capítulo 2, até o capítulo 7, todo o texto é em aramaico. Se você não fugiu das aulas de escola dominical, você sabe que a Bíblia é dividida em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Qual é a única parte da Bíblia que está em aramaico? O livro de Daniel, do capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7. E olha como é que esse rei é arrogante. Ele sonhou, ele chama todos os sábios da Babilônia à sua presença, oriundos da terra e gente cativa, e exatamente quem não desse para ele qual foi o sonho e a interpretação, morreria. Gente, interpretar um sonho já é difícil. E agora ter que saber o que o cara sonhou é mais difícil ainda. Só que no capítulo 1, que a gente acabou de falar de Daniel, desde o verso 17, nos é dito que Daniel era capaz de interpretar todos os sonhos. Agora tem um detalhe. Tem uma coisa que a tia das crianças não me ensinou quando eu ia à Igreja Metodista Wesleyana em Olinda. A gente olha para o livro de Daniel e parece que é o diário da Poliana, né? Que no final da noite o Daniel está escrevendo. Mas não. O livro de Daniel são as suas memórias. Possivelmente ele escreveu na velhice tudo que ele viveu ao longo da vida e de experiências. Tem uma coisa que a tia Maricota, aquela que usava coque lá na Igreja de Olinda, não me contou. Que Daniel era alguém mutilado sexualmente, porque o texto diz que ele também era um eunuco do rei. Então a gente está falando de alguém ferido, agora tendo a ameaça do rei, que vai matar todo mundo no reino. Como Daniel foi cativo na Babilônia, ainda que ele tenha passado no pré-vestibular da Babilônia, ele é eunuco, ele é mutilado sexualmente. O que você faria? Você interpretaria o sonho do rei? Daniel mostra que é diferente. Ele vai orar e o Senhor dá a interpretação do sonho. Qual é o sonho? O Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, a cabeça de ouro, o peitoral de prata, e aí vai tendo outros elementos como bronze, ferro e pés de barro. Deus é tão interessante, irmãos, que a Babilônia do Nabucodonosor é a hegemonia do mundo antigo. Assim como os Estados Unidos hoje, ele consegue mandar no terreno de todo mundo, não sei se vocês sabem, mas enquanto a gente está aqui agora de manhã, há um submarino dos Estados Unidos em algum local desse planeta aí. Se eles quiserem acabar com esse planeta em alguns segundos, eles o fazem. É só apertar meia dúzia de botões e eles destroem. Os Estados Unidos é a nossa hegemonia hoje. No mundo antigo, a grande hegemonia, o primeiro grande império do mundo foi a Babilônia. E quem foi esse homem elevado? O Nabucodonosor. Logo depois, eles farão uma junção com os medos persas. Daniel dá a interpretação. A cabeça de ouro é exatamente Nabucodonosor. Ele está por cima. Mas virão outros reinos. Deus contou a história mundial. Virão os medos persas, virão os macedônicos gregos, virão os romanos. Mas interessante que uma pedra sem auxílio de mão humana é cortada e derruba aquela estátua. E essa pedra fala de um reino que não teria fim. E diante de uma igreja bem inteligente, você sabe que pedra é essa, que é cortada sem auxílio de mão humana e vira uma grande montanha. É o reino do Cristo que viria. Aí você fala assim, se Deus está falando com Nabucodonosor, se há uma coisa que a gente não pode se negar é ouvir a voz de Deus e não obedecer. Ele está entendendo que quem controla todas as coisas é Deus.
E essa é uma boa notícia para nós, irmãos. Deus está no controle. Nada oferece mais esperança de saber que o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Deus tem tanto controle, inclusive ele controla quem está no controle. Não foi isso no texto? Nabucodonosor é o responsável pela maior hegemonia do mundo na ocasião. Mas Deus controla quem está no controle. Fico com medo de quem assume o governo, meu irmão. Porque o Deus que controla todas as coisas, o Deus inabalável, ele abala as coisas abaláveis. Ele sustenta todas as coisas, ele tem as rédeas da história na mão, ele é o autor da vida e ele é o autor da história. Será que Nabucodonosor se converte no capítulo 2? Não. Deus deu um sonho de uma estátua, no capítulo 3 o que é que ele faz? Uma estátua. Só que agora tem um detalhe. Se não dançar conforme a música lá foi tocada e adorar o rei, se não der uma ajoelhadinha, vai parar numa fornalha de fogo ardente. Quem é que não ajoelha? Ananias, Misael e Azarias. Onde eles vão parar? Numa fornalha. Quem mandou jogá-los? O rei. Ele está pegando servos de Deus e os agredindo. Quem jogou eles na fornalha morreu. E talvez no capítulo 3 seja uma grande experiência de Nabucodonosor. Os homens não estão com cheiro de churrasco, a roupa não está queimada, e quem Nabucodonosor vê dentro da fornalha? Os 3 mais 1. Como Nabucodonosor não conhece a Deus, ele não sabe que ele está tendo uma experiência de cristofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Ele diz que lançamos 3, mas veja um quarto homem na fornalha, e a aparência dele é semelhante ao Filho dos Deuses. Isso é uma aparição específica de Jesus no Antigo Testamento. E a dica? Nabucodonosor se converteu, sim ou não? Não. Só uma reflexão aqui que eu acho importante. Nabucodonosor, se você notar, mora na Babilônia. Deus permitiu que ele vencesse os israelitas, o Reino do Sul. E Deus permitiu que houvesse profetas exatamente no seu reino. Por quê? Porque Deus queria falar com Nabucodonosor. Não é impressionante notar como é que Deus persegue gente ímpia com sua voz e ele sempre nos fala? Deus deseja tanto a nossa conversão que ele sempre vem a nós, porque nós nunca iríamos até ele. Mas uma dica, às vezes ter experiências com Deus não significa que a gente de fato se converteu. Lembra da pandemia? 13 de março, numa sexta-feira 13, o governador do Rio de Janeiro decreta um lockdown no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu cheguei do trabalho, eu estava dormindo, minha esposa chegou do trabalho dela no estado, me acordou falando que o mundo estava alvoroçado, as pessoas indo para o mercado, tentando fazer estoques, uma loucura. E exatamente, lembra o que as pessoas postavam naqueles próximos 15 dias depois do dia 13 de março? Quando essa pandemia acabar, esse isolamento acabar, eu vou voltar a ir para a igreja, lembra disso? Eu vou me reconciliar com os meus pais. Eu vou pedir perdão ao meu irmão. As mesmas pessoas que prometeram isso, elas estão vindo à igreja? Elas se reconciliaram com a família? Sabe por quê, irmãos? Experiência de quase morte não converte ninguém. Porque, de acordo com Jesus, para se converter tem que morrer mesmo. Tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, Nabucodonosor é um exemplo de que a gente pode ver Deus agindo e nem assim submeter ao que ele diz. Quem são as pessoas mais tolas do mundo? São aquelas que buscam seus próprios prazeres, são as pessoas mais miseráveis. A vida que tem mais contentamento na terra é que observa o que Deus está falando e se submete ao que ele está falando. No capítulo 4, nós temos esse rei tomando uma grande lição. Ele tem um novo sonho, e agora a gente vai se deter nesse capítulo. Já que a gente já entendeu quem é Nabucodonosor, o que o Senhor está querendo fazer com ele, nós vamos dividir o sermão em 3 partes. Dos versos 1 a 18, você tem um sonho de uma árvore cósmica. Dos versos 19 a 27, você tem advertências em relação ao juízo de Deus. É nítido que a mensagem de Deus execuível aqui é para juízo. Deus está executando juízo na vida desse homem. E dos versos 28 a 37, nós temos um homem humilhado que será transformado pelo Senhor. Começamos pela primeira parte. O sonho da árvore cósmica. Não é a primeira vez que há um sonho nesse livro. Aliás, do capítulo 1 a 6, é a história de Daniel com seus amigos. Do capítulo 7 ao 12,
tem as visões que envolvem sonhos agora de Daniel. Mas as duas vezes que acontecem entre o capítulo 1 a 6, os sonhos, não são de Daniel, são do rei Nabucodonosor. Esse homem sonha no capítulo 2 e agora ele sonha no capítulo 4. Como é que Nabucodonosor estava antes desse sonho? Como qualquer morador de Nova Iguaçu, como qualquer morador de Nilópolis, como qualquer morador do Rio de Janeiro. Ele estava num domingo, como qualquer ímpio vive, tranquilão, aguardando a hora do almoço para comer uma boa comida. Olha o que diz o verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Já percebeu que você pode ter convidado alguém para vir à igreja hoje? Ele disse, não, domingo é dia de família, eu estou tranquilão na minha. Conhece gente assim? Eles têm a expectativa de ter um bom domingo pelo almoço que vai comer, pelo programa que verá na TV, pelo filme na temperatura máxima. Só que o sonho do Nabucodonosor, no verso 5, se tornou um pesadelo. Tive um sonho que me espantou, quando eu estava na minha cama, em meus pensamentos, e as visões que se passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Essa é a vida do ímpio. Parece muito tranquila, parece regada de alegria, mas há coisas que o desestabilizam. Por quê? Porque em seus corações, eles constituem ídolos para si. E lembre-se, quando eu falo de ímpios agora, eu não estou falando de gente que não frequenta a igreja. Eu estou falando de qualquer pessoa que, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a verdade, vive na mentira. E deixa eu lhe dar um exemplo disso. Os ímpios não estão fora da casa de Deus. Os ímpios estão dentro da casa de Deus também. Pastor, de onde você tirou isso? Salmo 1, verso 5, diz que os ímpios não resistirão no julgamento, nem na congregação dos justos. Quem é o ímpio no contexto bíblico? É todo aquele que, ouvindo a verdade, vive na mentira. A exemplo, pastor Ricardo prega para você sobre perdão, domingo após domingo. Você perdoa pessoas ou você é daquele tipo assim? Não, eu perdoo a Tati, mas é ela lá e eu aqui. Você imaginou se Deus te tratasse assim? É ela lá e eu aqui? Semana após semana você ouve desafios sobre crer no Evangelho, crescer no Evangelho, cooperar com o Evangelho, sustentar o Evangelho exatamente funcionando numa igreja local, mas você decide jogar no cartola UFC e você nem dizima nem oferta na igreja. Gente, ouvir sermões e ouvir Deus falar não nos salva, sabia disso? Na Bíblia, havia um homem que gostava de ouvir João Batista pregar, o último dos profetas, João Batista. Quem é ele? Herodes. Herodes não abandonava o adultério. Ouvir a verdade e andar na mentira é a coisa mais perigosa do mundo. Sabe qual é a coisa mais perigosa do mundo? Ouvir sermões. Porque você pode estar tendo uma sentença para o dia do juízo. Judas ouviu grandes verdades, maiores e melhores sermões de Jesus, mas Judas se converteu? Então, ouvir sermão não te salva. Jesus disse em Lucas 11, 28, bem-aventurados são aqueles que ouvem minha palavra e a praticam. Deus só tem contentamento com gente que ouve e obedece. O Nabucodonosor está aqui, ó, tranquilão, mas tem um sonho que o perturba. É impressionante como Deus quer falar com ele. Ele manda chamar de novo os sábios, os homens eruditos do reino, mas ninguém pode interpretar. Mas ele manda chamar Daniel. E ele fala da forma dele politeísta. Ó. Eu sei que em você há o espírito dos santos deuses. Então ele está falando na forma exatamente da religião dele. Daniel, de fato, pode interpretar esse sonho. E é descrito para nós que há uma árvore grande, frondosa, que abriga pássaros com seus ninhos, ela dá frutos, ela dá sombra aos homens. Só que haveria uma mensagem celestial. Um vigilante do céu vem e ele cortaria a árvore. É anunciado para se cortar a árvore. Apenas um pedaço do toco e a raiz ficariam presos à terra. Durante 7 tempos, 7 anos. Não são 7 estações, são 7 tempos. E exatamente presas por correntes de ferro e um outro instrumento aqui, de bronze. Exatamente esses 7 tempos, que significam 7 anos, significava dizer que Deus estava fazendo a Babilônia com Nabucodonosor desmoronar. Mas, irmãos, aqui cabe uma importante advertência. Por que Deus nos fala através de suas profecias? Porque Deus visa nos corrigir.
Deus sempre nos fala porque Ele quer que nós nos submetamos à sua voz humildemente. Mas gente orgulhosa não ouve. Por quê? Porque constituiu ídolos no coração. Quer ver um dos ídolos que a gente constituiu? Controle, conforto. Posso te dar exemplos disso? Esse é um homem que é dono da maior hegemonia do mundo, Nabucodonosor. Mas veja se o controle e o conforto muitas vezes não é o ídolo que você serve. Vai terminar esse culto e muito possivelmente nós faremos pequenas rodinhas de homens aqui. Geralmente mulheres ficam num canto, homens no outro, às vezes se misturam, ficam grupos mistos. Já viu como é que nós homens puxamos alguns assuntos? Rapaz, eu tenho que dar um descanso, tirar umas férias, que eu estou trabalhando muito. O colégio do Juninho está cada vez mais caro, está R$7.000. Mas aí, como é que eu termino a frase? De forma orgulhosa. Mas eu estou trabalhando muito para dar um conforto à minha família. Você reparou que esse conforto vem carregado de um negrito assim? Para dizer que você pode, o outro não? Para quem já leu C.S. Lewis no Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é um livro em que um diabo velho ensina um diabo jovem como desviar crentes da verdade. Engraçado que ele escreveu esse livro exatamente na década de 40, no período ali próximo da Segunda Guerra Mundial. E ele já falava sobre o diabo tentar as pessoas no orgulho contra a comida. E olha que nem existia selfie naquela época. Você já viu hoje? Todo mundo que vai no Outback, eu sei que está sendo gravado, eu estou citando o nome de uma importante rede. Eu acho tão bobo, gente. As pessoas comem um galho de alho poró por R$ 79,90. Mas elas postam foto. Em casa a gente descarta aquele galho. Mas como pagou R$ 79,90, lá você posta a foto. Por que a gente faz isso? Você já parou para pensar? Porque quando a gente come no tio Zé da esquina, ninguém bate foto. A ideia dessa foto, por trás dela, vem um ídolo conforto. Eu posso, você não pode. Existe o ídolo controle. Já viu que há pessoas que quando perdem o controle sobre qualquer coisa na vida, elas desestabilizam? A geração do psicotrópico, tudo tem que tomar um remédio. Por exemplo, eu estou vivendo 2 lutos. O melhor membro da minha igreja morreu tem 2 meses, Dona Penha, encarando um câncer muito difícil. E ela tinha um certo medo da morte. Em processos dia de sexta-feira que eu trabalhava aconselhamento com ela, eu dizia: Penha, Deus lhe trouxe até aqui. Ele vai lhe sustentar no meio dessa dor. No entanto, Ele também tem poder para lhe tirar. Caso a morte tire você de nós, você não desempenhará mais o papel de mãe, avó, esposa, membro de igreja, intercessora, ganhadora de almas. A morte tira você de nós, mas a morte não tira você de Jesus. Porque Jesus venceu a morte. A Penha voltou ao amado da sua alma. Há 3 semanas eu enterrei a Glaucia, uma menina de menos de 39 anos, que eu tive a oportunidade de evangelizá-la, conduzi-la ao evangelho. Ela casou com um dos meus melhores amigos de adolescência e uma doença em que médico nenhum, hospital nenhum descobriu que ela tinha. Veio a óbito. Há pessoas que em momentos como esse, elas correm para o psicotrópico. Gente, precisa tomar remédio para luto? Não. Luto se vive. Não se toma remédio para luto. Luto se vive. Não se toma remédio porque se está ansioso. Freud disse que a ansiedade é doença. Só que lembre-se, quando Freud inventou a psicanálise, ele escreveu isso. Nós estamos inventando uma dita ciência para substituir a Deus. Se você não quer ser tratado com Deus, toma isso aí. Então eles têm uma normativa de que a ciência está acima da verdade. E veja como a gente exatamente acredita nessa mentira. E é uma forma de ídolo constituído. Se foge ao nosso controle, a gente acha que Deus não está no controle. Lembra o que eu disse agora há pouco? Deus está no controle e o Deus inabalável, inclusive, abala as coisas abaláveis. Meus irmãos, tudo está nu e patente diante de Deus. Não ouse desconfiar do controle dele. Agora lembre-se, Freud disse que a ansiedade era pecado, era doença. Jesus disse que era pecado. O contrário de ansiedade não é remédio.
O contrário de ansiedade é orações. Pedro concordam com Jesus. Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse Paulo aos Filipenses, preso, mas antes diante de Deus são conhecidas suas orações e súplicas. Você não precisa andar tão desestabilizado. Você tem um Deus que lhe dá espírito de amor, de equilíbrio. Nabucodonosor está ouvindo Deus falar e mostrando que ele não tem um controle. Aliás, no verso 17, ficou claro que quem tem o domínio de tudo é o Altíssimo. Ele tira o reino de quem ele quer tirar e ele dá o reino a quem ele quer. Ele dá aos humildes, ele não dá aos arrogantes. Agora, a partir do verso 19 ao verso 27, você tem uma advertência em relação ao juízo. É dito para Nabucodonosor que ele, essa árvore, será cortada. Já imaginou, irmãos, você recebeu um sonho desse, em que Deus virá lhe julgar? Agora imagina ser o portador dessa mensagem. Quem é o portador da interpretação? Daniel. E Daniel, hoje, vai ser usado para nós aqui como uma ilustração para a Igreja Batista da Graça. Seja continuando nesse endereço, ou, se Deus quiser, no novo endereço, nós temos que agir como Daniel. Quando Deus emite uma mensagem a alguém, não cabe a nós pisar nessas pessoas. Olha como é que Daniel exatamente se portou como um verdadeiro servo de Deus. Verso 29. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Daniel, ele tem bastante empatia. Nós devemos lembrar que nós temos uma mensagem de um Deus criador, santo e justo. Deus executa juízo. No entanto, nós devemos falar a verdade do Evangelho em amor. Marcos 1, 14 e 15, quando Jesus esteve encarnado na terra, ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Os apóstolos dizem que o Evangelho tem uma fórmula, eles concordam com Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho para fugirem da ira vindoura. Às vezes, a gente tem um espírito parecido com o de Jonas. A gente ama Deus, ama a palavra de Deus, mas odeia o povo, já notou? Se eles discordam de nós, aí a gente já fala assim, Senhor, prepara e leva. Já viu esse tipo de orações assim? Talvez o personagem da Bíblia em que a gente mais se pareça seja Jonas. Se as pessoas discordam de nós, a gente já pede para Deus passar o cerol. Daniel está dando um bom exemplo de como igreja nós devemos nos portar. Nós vivemos numa cultura globalizada, relativista, onde eles colocam a ciência acima de Deus. Já notou isso? A ciência virou um Deus. Você vê a notícia no jornal, o jornalista diz assim, segundo estudos de pesquisadores. Aí você tem que perguntar, que pesquisadores? Porque ciência muda de opinião, irmãos. O N. Mack, no seu livro sobre depressão, por exemplo, há 30 anos atrás acreditava-se que depressão era um desequilíbrio neuroquímico. A mesma universidade que publicou esse estudo há 30 anos atrás, voltou atrás e diz que depressão não tem nada a ver com desequilíbrio neuroquímico. A palavra depressão aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, para Saul, para Elias e outros mais, e todas elas são decorrentes na Bíblia de pecado. Ora pecado pessoal, ora pecado afetado pelo pecado do mundo. Então, não. Ciência não é a verdade. Já reparou? Na época da pandemia, tinha um remédio, eu não vou falar aqui porque o culto está sendo transmitido, que era proibido tomar. Me parece que nessa igreja há uma médica. E depois você pode confirmar com ela. Qual o remédio hoje no protocolo que se prescreve para quem está com Covid-19? O remédio proibido. Então ciência muda de opinião. Eu prefiro o meu Deus. Porque a Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hebreus 13, 8. Então ciência muda de opinião. Deus não.
Verdade não é um mero conceito, verdade não é um mero dogma. De acordo com a Bíblia, verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Então nós vamos lidar com uma cultura relativista, globalizada, anti-Deus, piagetiana, que tudo ela questiona, está escrito, mas ela acha que pode manipular o objeto. Onde verdade é o que eu quero que seja e não o que devidamente é. Irmãos, Daniel está nos dando um bom exemplo ao advertir Nabucodonosor em amor que se a gente quer ter uma vida boa, a gente deve abandonar nossa própria sabedoria e seguir a sabedoria de Deus. As escolhas erradas vão levar a gente a lugares errados. Andar uma vida de orgulho, ou andar em uma vida de orgulho, nos faz lembrar o versículo bíblico. Antes da queda vem o quê? A soberba. A Bíblia diz que Deus detesta os soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba nos assemelha a Lúcifer. Ele foi o primeiro homicida. Jesus disse em Lucas 10 que o viu cair dos céus, e porque de lá foi expulso. Porque em sua soberba, ele não se submetia aos desígnios de Deus, ele queria ser alguém maior do que de fato deveria se submeter humildemente ao Criador. A soberba não nos faz parecidos com Jesus. E você quer conhecer alguém soberbo? Preste atenção no que ele fala. A melhor forma de conhecer alguém é ouvi-lo falando. Se você tem alguém no púlpito da igreja, na sala de aula de escola dominical, na antessala da sua casa, que só fala a palavra eu fiz, eu comprei, eu faço, eu expulso o demônio, eu faço isso, eu canto, sou eu que faço tudo, sou eu que limpo, você tem ali, de forma singular, uma pessoa bastante soberba. Porque tudo que fazemos, fazemos por graça, irmãos. O ar que respiramos é Deus que nos dá. Então alguém cheio de Deus no púlpito falará de Deus. Alguém cheio de Deus na vida falará de Deus nas suas conversas. Mas se ele centraliza-se no eu, eis uma pessoa orgulhosa. Agora, quem é que causaria a loucura de Nabucodonosor? Quem causaria a loucura de Nabucodonosor? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 28, 28. Porque a gente acha que, num certo dia, alguém acorda birulei. Já notou? Não. Rony acordou no dia 2 de junho, meio birulei. Confundindo panela com pinico. Fala, tá birulei, tem que tomar tarja preta. A gente acha que isso acontece da noite para o dia. Todas as vezes que a gente se recusa a dar ouvidos à lei de Deus, Deus nos fere. Olha o que diz Deuteronômio 28, 28. O Senhor ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. A doença mais famosa que interna pessoas em manicômios chama-se esquizofrenia. Doença entre aspas. Porque doença tem que ter marcador biológico. Minha esposa é portadora de esclerose múltipla, o pastor Ricardo a conhece. É uma doença degenerativa, é uma inflamação na bainha de mielina do cérebro, que vai atacando o cérebro, então ela vai descarregando como um celular. De manhã ela tem muita energia, de noite ela está extremamente cansada. Descobriu a doença, pode aposentar. Algumas horas do dia ela esquece algumas palavras simples, como a palavra paz do Senhor, a palavra não vem na mente. Nós colocamos, ela é cuidada por um dos maiores especialistas de neurologia hoje aqui no Rio de Janeiro, o Dr. Gutenberg Oliveira. Colocamos ela numa ressonância e conseguimos ver as áreas do cérebro afetadas. Você colhe o sangue de alguém diabético, coloca numa lâmina, você vê que a pessoa tem uma doença. Agora coloca uma pessoa esquizofrênica numa máquina de ressonância. Ah, mas pinta o cérebro. Qualquer criança que está correndo aqui agora de manhã que você colocar na máquina de ressonância, pinta o cérebro. Doença tem que ter marcador biológico. Nunca chame de doença o que por vezes pode ser pecado. E eu sei, isso é bastante constrangedor, porque vai contra toda a cultura desse mundo que a gente aprendeu. Mas veja o que o próprio Deus diz. Ferirá com loucura aquele que não lhe der ouvidos. Quando Freud fabricou a esquizofrenia, ele escreveu sobre isso.
Ele diz, para inventar a psicanálise, nós estamos inventando uma doença. É o que as grandes redes de medicamento fazem hoje. Elas inventam uma doença para vender remédio. Ele disse, nós estamos inventando. Você sabe que o hospital mais famoso do Brasil, qual é o nome do hospital mais famoso do Brasil? Sírio-Libanês. Lula e Bolsonaro se tratam lá. É o hospital mais caro a sua estadia. Vocês sabiam que dentro do Sírio-Libanês há um psiquiatra cristão que administra medicação hoje às pessoas para refazer a cognição do cérebro, porque as outras medicações para esquizofrenia deixou a pessoa doente. Aí você fica com a dúvida se a patologia existia ou passou a existir. E a CEBI, que é um centro de aconselhamento bíblico que dá 3º grau, é um centro de conselheiros bíblicos que tem pós-graduação. Um dos professores deles é o Dr. Daniel Berg, o maior especialista sobre autismo no mundo. O Dr. Daniel Berg tem uma igreja na América para cuidar de gente autista. Vocês sabiam que gente que comia fezes, andava pela rua, hoje está de volta à família, congregando em igreja, sem tomar remédio? Sabe por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ao invés de ficar com o pensamento de quem morreu, Freud, fique com a palavra de Deus viva e eficaz. É claro que esse evangelho fere, por isso que em Hebreus 4:12 diz que ela é espada. Antes de curar, ela fere. Antes da vida, ela mata. Mas ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai onde medicação nenhuma vai. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Nabucodonosor seria ferido com loucura, se portando como um homem, não como um lobisomem. E por que Deus está fazendo isso? Você notou a trajetória dele? Deus entregou seus inimigos nas suas mãos, mas ele acha que o poder emerge dele. Deus falou que ele é a cabeça da estátua, mas ele está se achando superior a todo mundo. Ele mandou erguer uma estátua em adoração a ele. Meus irmãos, nós fomos feitos à imagem de Deus. Somente Deus é digno de ser adorado. Nós somos feitos para espelhá-lo e espalhar sua imagem. Quando a gente se concentra em querer ser adorado, é isso que Deus faz. Nabucodonosor fez grandes construções no mundo. Por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia. Ele fez de presente para a esposa. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No Rio de Janeiro, há uma das 7 maravilhas do mundo. O Cristo Redentor. Aliás, pastor Ricardo, eu acredito que exista 2 grandes maravilhas do mundo aqui no Rio de Janeiro. O Cristo e minha esposa. Se você riu, que você nunca viu minha esposa de perto, meu irmão. O Herbert já viu. O Herbert congregou na mesma igreja que eu. Então, só uma dica. Esse homem está se gabando dos seus feitos. Chegamos à parte final. Versos 28 a 37. Olha o verso 28 aí, ó. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses. Fala comigo, 12 meses. Deus falou 1 ano antes para ele se arrepender. Deus o comunicou o que faria. Ele se arrependeu? Então Deus às vezes nos dá tempo. Passado 12 meses, ele está se gabando dizendo, ó, passeando no terraço do seu palácio real da cidade da Babilônia, disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Ele está se gabando. E olha o que acontece, verso 31. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu e disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas. A sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Parece que Nabucodonosor não conhece o Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Ele achou que tudo vinha dele. É o Senhor que dá, é o Senhor que sustenta. O Senhor abate e o Senhor exalta. O Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida. Tudo neste universo depende de Deus.
Agora também Deus é generoso. Falou que ele ficaria 7 anos assim. Mas quando ele reconhecesse o Senhor, ele sairia desse estado. Meu irmão, se você está vivendo algum problema de crise existencial, se você vive algum transtorno mental, eu quero lhe dizer que Deus está com você no meio dessa luta. Deus tem compaixão de você. Deus tem poder para lhe tirar daí agora. Mas Ele está lhe levando esse momento com graça. E Ele tem lições para lhe dar ali. Enquanto você não aprender as lições, Deus não lhe tirará dali. Não entre na luta das pessoas. Você pode ajudar, cooperar, acompanhar, servir uns aos outros. Mas lembre-se, há lições que Deus está nos dando. E nós só vamos sair desse ambiente quando a lição for completada. Nabucodonosor começou a viver como um animal, engateando. Olha, meus irmãos, talvez o que possa acontecer de melhor para alguns de nós é voltar a engatinhar. É voltar a andar sobre 4 patas. Para que a gente reconheça que há um Criador. Quem está sustentando todas as coisas é Ele, tudo depende dEle. Tudo é para a glória dEle. Agora, meus irmãos, quando a gente chega ao verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim. Mas o verso 34 diz que chegou o fim daqueles dias. E aí Nabucodonosor levantou os olhos aos céus e recuperou o entendimento. Então ele bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei, aquele que vive para sempre. Sabe o que é interessante? É que o capítulo 3, quando ele viu Jesus na fornalha, ele terminou louvando. Mas ele não se converteu. Mas o Senhor disse que quando ele o reconhecesse, o tiraria dessa circunstância. E aqui ele está bem dizendo a Deus. E olha que cântico bonito, irmãos. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há que possa deter a sua mão e nem questionar o que ele faz. Nesse tempo eu recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu esplendor. E os meus conselheiros e os homens importantes vieram e me procuraram. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu. Interessante notar que na nossa Bíblia essa palavra rei está com R maiúsculo. Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Em algumas versões, soberbos. Primeira coisa, para caminhar para o final, eu quero defender a reputação de Deus nesse sermão. Mas como assim, pastor? Deus é bom e ele pode trazer o mal sobre alguém? Ou permitir o mal? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, diz a Bíblia. Deus detesta o soberbo, diz a Bíblia. Lembre-se, o homem que se exaltar será humilhado por Deus. O homem que não se humilha diante de Deus, Deus o humilhará. Então a gente tem que proteger a reputação de Deus. Para que a gente não sentencie Deus no banco dos réus da mente, primeiro, a gente tem que lembrar que Deus é muito bom para fazer o mal e é muito sábio para cometer um erro. Ele é justo em todos os seus caminhos. A função de Deus de humilhar esse rei queria levá-lo ao arrependimento e incentivá-lo a ter esperança unicamente em Deus. Então, às vezes, Deus nos conduz por caminhos que parecem muito tenebrosos, mas que, na verdade, estão moldando em nós a imagem perfeita que o Senhor fez na criação. Quanto mais orgulhoso a gente for na vida, mais monstrificado, parecido com Hitler, a gente será. Quanto mais humilde se submeter à voz de Deus, mais parecido e semelhante, conforme Jesus, nós seremos. Lembre-se que o livro de Hebreus diz que Jesus foi aprovado por meio do sofrimento. Então, para uma geração indolor, lembre-se, Deus é muito bom para fazer o mal, muito sábio para cometer um erro. E se Ele nos mete numa prova, Ele passa em toda a prova supervisionando, nos guiando e cuidando de nós. Mas também
a gente precisa lembrar que esse homem que desejou ser adorado deixou de ser um super-homem numa hegemonia para se tornar um sub-humano. Ele ergueu uma estátua para si. Só podemos adorar o nome do Deus Trino, que chama-se Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele queria adoração para ele. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, isso está incluso o rei, gente. Nabucodonosor também pecou e estava destituído da glória de Deus. Meus irmãos, os homens como Nabucodonosor buscam construir seus impérios. Homens ímpios são tolos, como o rei do início da parábola, o conto de fadas, Roupa Nova do Rei e Nabucodonosor, fingem enxergar coisas que não enxergam. Fingem querer serem sábios, mas são tolos. Mas esses reinos construídos por homens, muitos deles viraram ruínas. Na Babilônia, você tem Ciro, entre os medos persas, Xerxes, Nabucodonosor, você tem Belsazar, os reinos deles caíram. Entre os macedônicos gregos, você tem Filipe, você tem Alexandre o Grande. Entre os romanos, Calígula e outros mais. Nero, Vespasiano. Todos esses reinos passaram. Mas há um reino da pedra que rolou dos céus, em que não tem fim. Um reino de um rei muito supremo, que não era orgulhoso, mas humilde. Marcos 10, 45 diz que ele exatamente não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O Nabucodonosor se orgulha dos seus feitos. Isaías 53 diz que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e ele teria satisfação. Meus irmãos, os reinos passam. Por que a igreja de Jesus é indestrutível? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, não é meramente um simples jargão. É porque Jesus enviou o seu Espírito à igreja. É o Espírito de Jesus que faz da igreja indestrutível. Reinos passam, mas sua igreja permanece. Meus irmãos, a igreja é uma árvore frondosa que dá muitos frutos, frutos esses perpétuos. Ninguém pode deter as mãos de Deus e a obra de Deus, porque é uma obra santa. Eu termino o sermão encorajando você a tomar alguns passos. Reconheça que o eterno Senhor tem um domínio. Submeta-se a esse domínio. É Ele que abate e exalta, dá a vida e tira a vida. Sonde seu coração, Deus tem lhe falado. Orgulho torna você parecido com Lúcifer. Você é muito mais parecido com o diabo. E lembre-se, Deus fere gente orgulhosa. Você precisa clamar diante do Senhor. Quando Nabucodonosor reconheceu, Deus o tirou daquela situação de sub-humano e fez dele um servo. Pastor, afinal de contas, Nabucodonosor se converteu ou não se converteu? Acho que ficou bem claro pela leitura do capítulo final que ele se converteu. Mas se você precisar de uma fonte extra-bíblia, arqueologia é uma ciência nova. Tem menos de 250 anos. E as escavações arqueológicas nesse território da Babilônia hoje descobriram inscrições em tabletes de argila, dizendo que o rei Nabonido deixou de ser politeísta, de adorar vários deuses, para adorar um único Deus, se tornou monoteísta. Não é incrível como Deus está em busca de homens perdidos e orgulhosos, para os humilhando, os tornar mais humildes? Esse Senhor não mudou. Ele veio nessa reunião hoje aqui para desabrigar do nosso coração todo resquício de orgulho, para que sejamos conformados à imagem de Jesus. Cuide das suas palavras, ela pode revelar seu coração orgulhoso. Mas o veneno não está nas palavras, está no que domina o coração. Então cuide do seu coração. Deus pode lhe dar um novo coração essa manhã. Em Jesus, por obra do Espírito Santo, Ele pode tirar o coração de pedra, dar um coração de carne. Ele pode tirar o espírito morto e dar um espírito vivo.
e habitar em pessoas humildes. A lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar lugar no mesmo espaço. O soberano rei humilde não pode morar em gente orgulhosa, somente em gente humilde. Coloque-se de pé. Fale comigo esse trecho da oração e depois nós oraremos silenciosamente. Senhor, pecado é tentar, agir e viver independente do Senhor. Isso traz sofrimento temporal e eterno. Agora continue a orar silenciosamente comigo. Senhor, nós acabamos de dizer que o pecado é agir, pensar, fazer qualquer outra coisa, independente do Senhor. Isso traz um sofrimento temporal, no aqui e agora, mas também eterno, no lá e além. A tua palavra diz que nós não podemos viver sem ti. Teu filho Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. O teu filho Jesus disse que o nosso reino seria um reino com um único Senhor. Não há senhores entre nós, há um único Senhor. O teu reino, Senhor, ele muda e inverte a lógica desse mundo. O menor torna-se o maior, os últimos se tornam primeiros. Perdoa-nos porque a gente tem alimentado no nosso ego, Senhor, o ídolo controle, conforto. Às vezes a gente está colocando a ciência acima da tua palavra. Por vezes, Senhor, a gente acredita mais numa pesquisa, mais do que um pesquisador disse no mundo contemporâneo, do que na tua palavra, que é viva, eficaz, inerrante, autoritativa, eterna. Passam céus e terras, mas a tua palavra não passa. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque essa série sobre aflições da alma foi gerada no teu coração para falar à Igreja Batista da Graça, Senhor. O teu Espírito fala a essa igreja. E o Senhor fala porque, por vezes, assim como tu perseguiste Nabucodonosor, tu tem nos perseguido. Ainda que o Senhor tenha nos humilhado, Senhor, eu creio que o Senhor pode exaltar o teu nome nas nossas vidas. Quebra, Senhor, qualquer raiz de orgulho que há no nosso coração. Quebra toda tentativa de exaltar o nosso nome e torná-lo grande. Toda sombra que a gente projetou, derruba, Senhor. Nos ajuda, conforme a imagem de Jesus, tornar o teu nome conhecido, o teu nome engrandecido. Gera em nós a humildade do servo sofredor. Em nome de Jesus, ensina-nos e andaremos na tua verdade. Amém.